O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical. Nossos estudos estão sendo na carta ou nas cartas de Pedro, sendo que atualmente estamos na lição já de número 7, com o título Sofrimento na Vida Cristã. E esta lição é para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Na sequência do nosso estudo, o texto previsto para hoje, na primeira carta de Pedro, é o capítulo 3, dos versos 13 a 22. E este texto estaremos lendo em partes, no prosseguimento da nossa lição, no desenvolvimento da nossa lição. Dando sequência, nosso texto áureo proposto é o verso de número 15 deste texto, que diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Dando sequência ainda, o nosso desenvolvimento por 3 tópicos no nosso esboço, sendo o primeiro, perseverando em meio ao sofrimento. O segundo tópico, o exemplo de sofrimento de Cristo. Terceiro, a salvação anunciada aos antigos. Nessa sequência, vamos estar abrindo o nosso assunto. No nosso material de classe que temos conosco, no primeiro parágrafo, como introdução, queremos resumir a expressão dizendo: porque o cristão sofre. Por que o cristão sofre? Se ele é amado por Deus desde antes da fundação do mundo, salvo de sua ira e preservado para viver a eternidade no paraíso, qual seria a necessidade de ele sofrer aqui? Essa pergunta ganha mais peso, principalmente se considerarmos o tipo de teologia que ensina vitórias sobre os males, curas e doenças e prosperidade financeira. Qual seria a razão de o crente sofrer? Nós não temos todas as respostas, mas as Escrituras nos dão claras indicações de algumas. Então, nossa lição de hoje, o sofrimento na vida cristã. Porque o cristão sofre, parece algo contraditório. Amado por Deus, chamado para uma vida eterna, chamado para ser filho de Deus, por que sofrer? Mas uma das respostas imediatas é esta: não é aqui o lugar do nosso descanso. Aqui nós somos peregrino e forasteiros, estamos em terra estranha. Aí são palavras outras pelas Escrituras, mas vamos ver a expressão simples de Pedro neste texto que nós temos conosco para estudar nessa lição de número 7. Assim, passando ao primeiro tópico no nosso desenvolvimento, dentro de um esboço proposto, perseverando em meio ao sofrimento. Isso colocado no primeiro parágrafo da nossa lição, com o título Perseverando em meio ao sofrimento. Atentemos para o texto bíblico, onde vamos estar lendo os versos de número 13 a 17, como primeiro trecho do texto bíblico proposto, para nós acompanharmos a nossa lição. Portanto, 1 Pedro capítulo 3, verso 13 até 17. A expressão bíblica diz: e qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem?
Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como que de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Aí está a nossa leitura para o primeiro tópico do nosso desenvolvimento. Na nossa lição, nesse primeiro parágrafo desse tópico primeiro, podemos resumir as palavras nesta leitura que temos diante de nós. Nesta sessão, Pedro enfoca questões relativas ao sofrimento na vida do cristão. Para isso, parte da seguinte indagação: e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? É compreensível que aqueles que fazem o que é correto certamente serão recompensados e não castigados, mas nem sempre ocorre desta forma. Embora a perseguição do justo seja anormal, ela de fato acontece, de modo que Pedro reconhece a possibilidade que o cristão venha a sofrer por causa da justiça. Se essa for a causa do sofrimento, os cristãos devem se considerar bem-aventurados, pois todas as situações cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Pedro ainda recomenda que os cristãos sofrem, ou os cristãos que sofrem, não devem temer as ameaças e nem ficar angustiados pela leve e momentânea situação que enfrentam. O crente que sofre deve ter a atitude de santificar a Cristo como Senhor e crer verdadeiramente que Ele, Cristo, está no controle dos acontecimentos e não os adversários humanos. Aí está essa primeira colocação: perseverando em meio ao sofrimento. A questão justa, natural, é que todo aquele que faz o que é bom, o que é certo, seja recompensado. Mas neste mundo não é bem assim que as coisas acontecem. Isso desde o tempo mais antigo, e observando isso passo a passo, precisamos chegar a uma compreensão. O justo Abel nem teve tempo de viver direito neste mundo. No tempo que se vivia 900 anos, ele já foi ceifado logo. Que dizer de uma situação dessa? E depois, observando Abraão, que vida árdua para aquele que é o pai, em quem foi dos que tem a promessa das coisas grandiosas de Deus, o pai de toda essa descendência que tem uma grande herança em promessa de Deus, também sofreu neste mundo. Depois outro exemplo, Isaac, pacífico, mas todo mundo era contra ele por nada. E assim, através de toda a Sagrada Escritura, até chegar nos profetas que sofreram, e em Jesus, e depois em todos que levavam o evangelho do bem maior para o mundo. Entretanto, os que eram pregadores do evangelho sempre foram perseguidos. É a situação.
de sofrimento para aqueles que fazem o bem. Mas vamos continuar. Não era o que deveria acontecer, mas acontece. E por outro lado, lembre-se que Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando isso vos acontecer. Se por causa de Cristo sofreis, sois perseguidos, injustiçados, que maravilha! É um mérito, é uma coisa honrosa. É o que Pedro e João puderam dizer quando saíram açoitados, imaginemos, feridos. Não era açoite de brincadeira, não, era açoite mesmo, em homens brutos que traziam uma repreensão bruta sobre aqueles supostos transgressores da lei, no caso Pedro e João, mas eles saíram alegres de terem sido achados dignos de sofrer alguma coisa por causa de Cristo. Agora entendamos, é algo momentâneo, vem, mas passa. Ou que venha e nos leve à morte. Haverá ressurreição depois. Vamos considerar o justo e homem íntegro como Daniel. Não teve que padecer? Teve. Mas não teve a vitória em tudo? Teve a vitória em tudo. E os 3 amigos de Daniel não tiveram que ser julgados na fornalha? Durante a trajetória deles serem presos, amarrados e caminhados ou encaminhados para serem julgados na fornalha, eu não sei como é que estava o coração deles, de aflição, mas tiveram vitória. E os mártires não foram mortos pelo fogo, pela espada? Sim, foram, mas foram em paz. Mas não morreram? Morreram. Esses não tiveram livramento, mas entretanto estavam certos que após a morte haveria a sua ressurreição, o que na verdade vai acontecer quando Jesus voltar. Aí vão ver que não foi nada aquele sofrimento do martírio, das prisões e de toda forma de mal pelo qual passaram. Passou e agora tem a eternidade em paz com Deus, em alegria, felicidade e, meu Deus, quanta coisa. Então, os anos de vida, ainda que todos eles em sofrimento, não são nada. Portanto, vamos começar com essas pequenas palavras iniciais que aí temos. Mas a palavra também no texto coloca: santificar a Cristo como Senhor em seu coração. É reconhecer, está sofrendo, mas em Jesus não há promessas gloriosas? Sim, então resigna-se, está no controle de Cristo. Então não precisamos apavorar. Não tenhamos temor do que nos possa fazer os homens. Vamos estar atentos. Deus está no controle absoluto. É o que Jesus padeceu, não tendo nenhum para estar com ele no momento de aflição maior, mas ele tinha um Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ou seja feita a tua vontade e não a minha. Então observe, só nessas palavras temos bastante explicações para a razão do sofrimento do cristão, aquele que é chamado para uma vida eterna com Deus no céu e não aqui. Por isso as doutrinas que ficam falando e prometendo e garantindo que vai ter uma bênção nesse mundo, vai ser rico, não vai ter enfermidade, não vai ter velhice, não vai morrer, não está entendendo a Bíblia, porque é o contrário. Todos nós somos chamados para um processo que Salomão, na sabedoria dele, disse bem claro, não só a palavra escrita em Eclesiastes no capítulo 12: lembra do teu Criador nos dias da mocidade, porque vai vir a carga de problemas e o homem que é pó está voltando ao pó e por fim morre mesmo. Portanto, essa trajetória humana para todos, e nesse caso não é só para os crentes, é para todos sobre a face da terra. Mas dentro deste texto, ou dessa palavra colocada na Bíblia, nós temos Mateus capítulo 10, versos 27 e 28, é justamente a palavra que Jesus coloca: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então observe bem esta colocação de Cristo Jesus. O que podem fazer? Podem nos destruir, matar e tudo mais, mas temos a vida eterna quando Jesus vier, ressurreição, revestimento de um corpo imortal e incorruptível e céu eternamente. Não temam o mal que os homens podem fazer, até a própria morte. Já em Pedro capítulo 3, verso 2, que é da nossa lição, mas é uma palavra final dentro do nosso texto básico, a palavra diz que Jesus está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências, tudo sujeito a Cristo Jesus. Então, o que estamos padecendo? Está na mão de Deus. Lembre-se de Paulo, por exemplo, que estando totalmente na mão de Deus, era perseguido, açoitado, preso e tanta coisa, mas o desígnio de Deus estava colocado, e esse seria cumprido, com sofrimento ou não, porque o senhorio absoluto é de Deus. Por exemplo, vais a Roma, é necessário que vás a Roma, e afunda navio, vem tempestade, faz o que acontecer, cobra, morde, não tem importância, Paulo tem que estar em Roma. É isso que nós precisamos estar compreendendo, como Pedro também. Jesus falou com ele uma das últimas palavras: agora és moço, faz o que queres, vai aonde queres, mas vai chegar o tempo que você vai ser levado para onde você não quer ir, ou seja, estará debaixo de comando, e o caso dele ser preso e da prisão levado à morte. Então estejamos atentos para estas palavras, para compreendermos isso. Eu tenho também lembrado da palavra que temos em João capítulo 15, quando no verso 19, Jesus disse também: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Outra explicação nas palavras de Jesus. E por fim, no mundo tereis aflição por causa disso. Mas tem mais palavras ainda que vamos estar falando oportunamente na sequência do nosso estudo. Passando agora para um parágrafo seguinte, parágrafo 2. Dentro do nosso material de classe, extraímos esse texto que diz: quando o homem se entrega a Deus, é natural que abandone os hábitos da velha natureza e procure não se envolver com o pecado. Esta atitude de uma vida em santificação chama a atenção das pessoas próximas a ele, que logo pergunta a razão disto ou disso tudo. Como resposta aos questionamentos dos incrédulos, Pedro ensina que os cristãos em todo o tempo devem estar preparados a testemunhar com mansidão, temor e consciência limpa sua fé em Cristo, confiando que é o próprio Espírito Santo que convencerá o ouvinte. O resultado do bom procedimento daquele que está em Cristo silenciará os caluniadores, os fará refletir sobre o Evangelho e levá-los a crer em Deus. Agora observe bem esse outro lado que Pedro coloca: sofrer, mas qual a vantagem? Muitos vão ver a nossa fé no momento difícil, que continuamos crendo em Deus, apesar de todas as dificuldades e sofrimentos, como muitos mártires foram torturados terrivelmente, até não só pelos romanos, mas pela Inquisição também, mas em paz, torturados e não negavam a fé, em torturas terríveis, é tortura mesmo, para enlouquecer a pessoa, uma pessoa mantinha a fidelidade. E um testemunho de alguém que sempre dizia assim: sou uma senhora torturada, ela só dizia: sou cristã e entre nós não se faz mal algum. Pronto. E fizeram de tudo para deixar de Cristo, mas perseverou desta forma.
E num exemplo mais prático, real, testemunho mundial, é que vem a palavra: o sangue dos cristãos é semente. Ou seja, quanto mais cristãos eram torturados, mortos, levados às arenas, o cristianismo crescia muito mais. Ao ver aquela força de vontade, aquela posição e o testemunho de uma vida sem erros, a multidão vendo os cristãos sendo mortos, pois eu acho que iam para casa pasmados. Não fazem mal nenhum, não temem mal nenhum, confiando em Cristo Jesus. E chegou no tempo, ou do século terceiro século, ano 300 aproximadamente, se tem a história dizendo que todo o Império Romano, praticamente 50% era de cristãos. Matavam, e os cristãos só estão crescendo em número. Ou outra palavra, quanto mais faziam mal aos cristãos e injustamente os perseguiam e matavam e etc., havia aquela voz: dentre vós mesmos vocês vão ver que vossos pais, filhos, sobrinhos, noras, genros vão estar depois vindo para Cristo Jesus. E foi o fato. Os próprios algozes dos cristãos, pois ficavam impactados que parentes próximos deles, filhos, netos, etc., estavam aceitando a Cristo. Não temiam o mal que os cristãos sofriam ou pelo que passavam. Vendo o testemunho, contrariavam os seus próprios pais e mestres, aceitando a Cristo. Portanto, o mundo ficava, vamos dizer assim, numa situação de estarem confundidos. Tudo que a gente faz só redunda em bem para o cristianismo, em crescimento do cristianismo. Agora, por outro lado, vamos lembrar da palavra também. Um ataque do mal contra o cristianismo foi fazer o cristianismo virar apoiado pelo Estado. Parou de perseguir, para, não adianta isso. Agora vão dar para o cristão tudo que eles querem. Ai de vós quando o mundo vos bendisser. Pronto, aconteceu. Aí veio o desastre e tantas heresias na face desta terra. Observe, continuando, texto bíblico para lembrarmos disso, é Jesus dizendo: sofrer como um testemunho de alguém que faz o bem e não se aflige, não teme o mal que os homens podem fazer. Mateus capítulo 5, verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra simples, direta. E depois em Gênesis capítulo 26, verso 25 até 29, é a história de Isaac. Qual a história de Isaac? Não podemos estudar Isaac agora, mas observe na Bíblia, em Gênesis, Isaac era pacífico, mas sempre perseguido. Ele estabelecia um lugar de habitação, os moradores do local já vinham com inveja e oprimiam a ele, ele mudava: vamos para cá então, não querem a gente ali. Mas viam que Isaac estava outra vez se firmando, vamos lá, expulsava Isaac, e isso continuamente. Mas não adiantava, perseguiam, expulsavam Isaac. Isaac sempre era muito mais próspero do que eles. Aí foram entender e vejamos o texto. 25: então edificou ali Isaac um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate seu amigo e Ficol, príncipe do seu exército. Disse-lhe Isaac: por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste ou expulsaste de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor Deus é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal
como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor Deus. Eles ainda estavam achando que fizeram bem para Isaac, mas Isaac estava sendo expulso. Mas pelo menos reconheceram. Não adianta, Deus é com ele, então vamos recuar, não vamos nos opor a Isaac, porque Deus é com ele. Aí observe, se entendesse de conversão e arrependimento, estavam salvos. Ou se isso aconteceu, né, quem não sabe até onde foi o trabalhar de Deus. Homens que perseguiam a Isaac, que nunca levantou a mão em defesa nem em ataque dos males que sofria, das injustiças, entretanto todos se renderam, vão fazer paz, não adianta persegui-lo, Deus é com ele. Muito bem, assim também podemos prosseguir na nossa lição, no último parágrafo desse tópico, perseverando em meio ao sofrimento. Pedro, por fim, no verso 17 deste texto que temos lido agora há pouco, enfatiza: há um valor no sofrimento injusto, pois se o cristão suportar com paciência, será algo nobre e notável, que se torna um potente testemunho de fé, conduzindo os incrédulos à salvação. Ou seja, aquilo que nós já temos afirmado se repete outra vez nessa expressão do verso 17. E colocamos a palavra que está em 1 Pedro capítulo 4, versos 12 e 13. Pedro escreve: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Verso 13: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então observe, Jesus é rejeitado pelo mundo, e nós, nada contrário, por sermos identificados com Jesus, somos rejeitados pelo mundo. Então, se Jesus foi rejeitado e nós também, Jesus foi morto e nós poderemos ser. Se ele ressuscitou e foi para o céu, nós também seremos ressuscitados e iremos para o céu. É um testemunho de fé. Por isso que no outro lugar Pedro coloca que todas essas adversidades, aflições e injustiças são prova da fé, são prova da nossa fé. Portanto, observe que há irmãos que sofrem, mas estão firmes com Jesus. Aliás, no sofrimento Jesus é a força, Jesus é a consolação, e atravessam a vida vitoriosos. E outras palavras podíamos colocar. Eu acho bom nós colocarmos o verso 14 desse capítulo 4, que diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, nós nos identificamos com Cristo no sofrimento. O mundo fez Jesus sofrer, aborreceu Jesus. O mundo nos aborrece, opa, nos faz sofrer, opa, então nós somos como Jesus e continuaremos sendo na eternidade também. Portanto, são palavras simples de Pedro, mas verdades incontestáveis e a nossa consolação. Continuando, passando para o tópico 2, o exemplo do sofrimento de Cristo. Outra vez, voltando a Cristo Jesus. E assim, no primeiro parágrafo desse novo tópico, o exemplo do sofrimento de Cristo, lendo agora no capítulo 3, o verso 18, sendo esse verso 18 parte do texto de leitura bíblica em classe, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus na carne não estava bem, irmãos, só sofrimento. Homem de dores, acostumado aos trabalhos, e cujo parecer não era diferente de nenhum outro, ao contrário, era aborrecido, rejeitado. Então Jesus na carne não apresentava nada para que alguém o
desejasse, o amasse, se simpatizasse com ele. Então, o exemplo de Cristo. Lendo o texto em si, texto do nosso material de classe, no primeiro parágrafo, no verso 18, o apóstolo enfatiza que também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Como sumo sacerdote, estava no Santo dos Santos uma vez por ano para aspergir sangue como uma expiação pelos pecados do povo. Assim também Jesus sofreu e ofereceu um único sacrifício, sacrifício de si mesmo, pelos pecados de seu povo, não tendo culpa alguma pela qual deveria pagar, pois era justo e reto diante de Deus. Foi o substituto perfeito que morreu pelos injustos e pecadores, suportando todo o castigo que merecíamos, a ira de Deus, e por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas para levar-nos a Deus. Observe essa colocação que é importante, irmãos. Jesus sofreu, mas se dando pelos aqueles que o faziam sofrer. Era como mostrando: com todo o mal que vocês fazem, eu entretanto vos amo e vos proponho uma aliança para a vida eterna. Quem é impactado por isso, o amor de Deus nos constrange. Aí vinha para Jesus. Como? Pelos milagres? Bom, alguns vieram com os milagres, alguns pelo conselho, orientações cheias de sabedoria de Cristo, também vieram, mas outros vieram pela prova do amor. Observe bem isso. E o cristão, de certa forma, é um evangelista dessa forma. Apesar da oposição, ama e prega a verdade e a vida eterna, bem maior para aqueles que se lhe opõem. Se ele entender, e observe que quantos que entenderam isso, mas através da vida, né? Esposos sendo convertidos pelo exemplo de vida das esposas, ou vice-versa, ou filhos convertendo pelo testemunho dos pais, pais se convertendo pelo testemunho dos filhos, em meio a uma adversidade. Então a pessoa fica impactada. Não adianta, de qualquer jeito ele é fiel a Deus e está mais em paz e bem do que eu. Então é melhor se aderir a esses. Eu lembro agora do testemunho do nosso irmão Tito, que é conhecido entre todos nós aqui. Ele com seus 90 e tantos anos ainda entre nós, que no princípio todos zombavam dele no trabalho onde ele exercia a sua profissão, todos zombavam dele. Pacífico também porque é pequenininho. Não resistia com força física, mas era perseguido, até que a vida ensinou as pessoas. Não teve gente que falou assim: não, agora eu vou seguir a Deus, mas na igreja e do jeito que o irmão Tito segue. Pronto. Então tudo aquilo que Tito sofreu era semente plantada para mostrar aos que um dia cairiam em si, e que, bom, nós temos que seguir a vida do Tito. Pronto. Aí deixava a sua forma errada de caminhar. Onde que Tito congrega mesmo? Onde que ele serve a Deus? Eu vou para lá. E muitos foram salvos assim. Um exemplo entre nós. Nós somos testemunho, está aí entre nós. Mas, muito bem. E finalmente, uma palavra concernente essa em Hebreus capítulo 9, verso 26 e o 28. A palavra diz: de outra maneira lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Quanto a Jesus, ele não sofreu só no Calvário não, ou só nesta vida. Se nós formos ver, desde o princípio ele criou o mundo e o mundo lhe foi contrário. E a palavra que Deus fala em Isaías é: me deste trabalho com os vossos pecados. Ou seja, Jesus sempre foi, ou Deus Criador foi sempre sofredor, mas em amor suportou até que alguém caísse em si
e voltasse arrependido, voltasse para ele e ele recebia. Observa assim, agora observe, fora necessário padecer muitas vezes. Deus sempre sofreu, está escrito, Deus é sofredor. Aquele que ama, tudo sofre. Mas a morte no Calvário foi o máximo desta entrega de amor por nós, a sua obra criada. Mas vamos entender, dentro da nossa lição, aí vem a palavra de Paulo: a nós cristãos, seus discípulos, é dado completar as aflições de Cristo pelo mundo que Ele quer salvar. Aí está outra razão, num verso que não está na lição, mas é bom que os professores tenham este verso para depois exporem também em classe. Continuando, no segundo parágrafo desse tópico 2, o exemplo do sofrimento de Cristo, Pedro apresenta os aspectos da natureza humana e espiritual de Cristo. Na carne, verdadeiramente ele sofreu e padeceu injustamente pelos pecados dos homens, mas em seu espírito estava vivificado e encontrava-se em paz com Deus. Isso mostra que mesmo quando Jesus era injustiçado, ele permanecia em silêncio, e quando falava dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na carne, já dissemos, Jesus estava de uma forma que não recomendava a ninguém ser discípulo dele. Perseguições, aflições, fome, ou mesmo disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É ele no seu sofrimento. Mas como é que Jesus respondia a tudo isso? Pensando só no Pai. Pai, perdoa-lhes. Pai, venho para fazer a tua vontade. E acalmava-se. No seu interior, Jesus estava fortalecido, mas na sua carne, aflições, sofrimentos e dores e tanta coisa mais. Essa é a verdade em Cristo Jesus. É o que nós temos que tomar também para nós. Por isso que Jesus disse: eu vos dou a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, perseguidos, torturados interiormente em paz, fortalecidos, seguros, diferente do mundo que acha que tem paz, mas não consegue dormir, tem insônia. Por quê? Preocupado com a riqueza, preocupado com o mal que pode lhe suceder, preocupado que possa perder a riqueza que tem pela morte ou por uma coisa qualquer adversa, que é o próprio da natureza humana. Então as pessoas ficam aí nessa situação sem paz. Mas Jesus disse: em mim tereis paz. Pronto. E observemos dentro das Sagradas Escrituras, se Jesus fazia desta forma, verso 23 do capítulo também 23, em Lucas capítulo 23 e verso 33, e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançavam sortes. Enquanto Jesus intercedia por eles e abençoava, eles estavam acabando de levar cada um para si o que Jesus tinha, até as suas vestes do momento. Mas aí temos um discípulo que seguiu Jesus, que é o que temos em Atos capítulo 7, verso 56 à frente. É Estevão. Estevão pregava o evangelho, Estevão orava pelos enfermos, Estevão orava trazendo libertação da opressão do diabo para muitos, e foi preso porque falava de Jesus, anunciava o bem em Jesus, e é levado a julgamento. E a palavra diz que no meio do julgamento ele disse, verso 56:
eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu ou faleceu. Cópia de Jesus, não usou a mesma palavra que Jesus falou, mas foi cópia. Não lhes imputes este pecado. E morreu. Agora, e daí? Daí, por exemplo, Saulo é o convertido, vendo tudo aquilo, e Estevão sendo morto, e tudo que acontecia, mas depois ele vai dizer: eu fui testemunho, né? Da injustiça que fizeram com Estevão. Pelo quê? O que pode fazer comigo? Então deixe fazer o que quiserem fazer. Mas assim como Estevão, firme estava depois Saulo, que é Paulo, seguindo a Jesus. Continuando um pouco mais, no terceiro tópico, a salvação anunciada aos antigos. Aqui nós temos um ponto importante, irmãos, porque há uma distorção da palavra e precisamos estar atentos. Se acontecer de questionamento, irmãos, poderem responder corretamente e não conforme o dizer comum por aí. Mas vamos ao nosso assunto, que é um primeiro parágrafo desse novo texto, desse novo tópico: a salvação anunciada aos antigos. Mas quais antigos? Na verdade, sempre Deus falou ao mundo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, então Deus sempre falou ao mundo, em todas as gerações. Mas o texto que temos na Bíblia, e que é da nossa leitura bíblica em classe, é os versos 19 a 22, que agora eu leio. 19: no qual, aí atenção, precisamos reler o verso anterior, o verso 18, para entendermos o contexto. Porque também Cristo, verso 18, padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E Jesus, não em carne, mas em espírito, aí vem o verso 19, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. E aí vamos para os nossos parágrafos nesse tópico 3. Assim podemos ver no verso 19 e 20, Pedro relata que Cristo Jesus em espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. Quando isso aconteceu ou ocorreu? No tempo em que os homens se encontravam rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual a arca 8 almas se salvaram pela água. E em Pedro capítulo 1 verso 10 e 11 vimos que os profetas falavam inspirados
pelo Espírito de Cristo. Este texto que estamos falando é importante. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. Os profetas no passado, quais profetas? Todos: Isaías, Jeremias, Amós, Micaías, Aías e todos que nós pudemos retirar da Sagrada Escritura. Eles falavam, mas falavam de si? Não, falavam pelo Espírito de Cristo Jesus que estava neles. Não esqueçamos 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. Ou seja, o Espírito de Cristo estava nos profetas, porque Jesus não nasceu em Belém, Jesus sempre existiu, Ele é o Pai da eternidade, precisamos lembrar disso. E Ele, como atuou no passado? Vindo aos que Ele escolheu, profetas, homens de Deus, e por eles falava. É que Davi dá o testemunho, né? O Espírito de Deus falou pela minha boca. Espírito de Deus, que também é o Espírito de Cristo Jesus. Ou seja, Jesus, como Salvador, Criador, Redentor, Libertador da raça humana, vinha e já falava às gerações passadas, vindo aos profetas. Desceu sobre o profeta Elias o Espírito do Senhor e profetizou. Quem falou? Elias? A boca era de Elias, a voz era de Elias, mas a mensagem era de Deus, de Cristo Jesus, que estava no profeta. Assim, lendo este texto, esse parágrafo, né, temos essa colocação: os profetas falaram pelo Espírito de Cristo Jesus. Passemos à frente. Parágrafo seguinte, segundo parágrafo desse tópico 3, a salvação anunciada aos antigos. Jesus não só pregou ali junto ao mar da Galileia, ali por toda Samaria e Judéia. Não, Jesus pregou em todas as gerações. Só que quando ele veio, tomando a forma de carne, ele falava diretamente. Ele falava diretamente. O Emanuel, Deus conosco, falando conosco. Mas no passado, ele também falava através dos profetas. Mas esse parágrafo 2, o Espírito de Jesus estava nos profetas, falando ao povo da época dos profetas. Assim também Jesus, em Espírito, falava pelo pregador da época, que era Noé, chamado pregoeiro da justiça. As pessoas que estavam rebeldes, espíritos em prisão, não deram ouvido ao que o Espírito de Cristo falava pela boca de Noé, na época da preparação da arca. Ou seja, Noé fazendo a arca e Deus em Noé, pregoeiro, pregador daquela geração. Deus vai trazer juízo ao mundo, e através de um dilúvio de águas. Então Deus mandou fazer a arca, que quem crê nele, quiser a salvação, venha para a arca. Ninguém acreditou, mas Jesus pregava para eles no tempo deles. E observe a longanimidade de Deus. Se alguém é estudioso e pode receber essa palavra, perceba: Metusselá significa quando ele morrer, virá o juízo. Metusselá significa isso. Então Deus já falava ao mundo: ó, quando Metusselá morrer, virá o juízo. E quanto tempo viveu Metusselá? 969 anos. Foi o que viveu mais. E por que viveu mais? Porque a longanimidade de Deus foi dando vida a Metusselá, porque se ele morrer, é o juízo. Então vamos retardar o recolhimento de Metusselá. Estamos entendendo? É só ver na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 5, 969. Ele morreu. Se alguém tem contagem do tempo, vai ver que morrendo Metusselá, veio o juízo. Mas Deus trabalhou. Ou seja, o Espírito de Cristo pregava, retardava a morte de Metusselá, porque ele morrendo já estava decretado, era o juízo.
Portanto, estejam atentos a isso, porque muitos pegam esse texto de Pedro e dizem: Jesus morreu, foi para a sepultura, mas o corpo está morto. Mas ele não estava morto, ele em espírito foi lá no Hades, lá não sei na onde, e pregou aos que foram mortos no tempo de Noé. Negativo. Após a morte segue-se o juízo. Não tem ciência os que descem ao pó. Morreu, e só vai ter consciência no dia da ressurreição, no dia último, no dia do juízo final. Estão criando uma situação: Jesus morreu, mas não morreu. É até uma heresia. Jesus morreu, mas morreu só de aparência, não morreu de verdade. É como se dissesse isso. É negar a morte de Cristo Jesus. Voltemos e falemos de novo: Jesus sempre existiu, sempre esteve vivo. É por Ele, por Jesus, que tudo foi feito, e nada do que se fez sem Ele, e foi para Ele, e por Ele subsiste. E as gerações antes do dilúvio, Ele pregou, Ele anunciou a verdade. Mas quem creu? Aí vem a palavra de Isaías: quem deu crédito à pregação de Jesus no tempo dos patriarcas antediluvianos? Quantos foram salvos? 8. Só 8. Aí vamos colocar mais uma palavrinha que está em Apocalipse. É a parte C desse versículo 10 do capítulo 19. Mas o versículo inteiro diz: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo, servo contigo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Observem, João em Apocalipse, vendo todas aquelas revelações que um anjo lhe trouxe por ordem de Jesus e por consentimento do Pai, se prostra diante do anjo para adorar. E estava confundindo o anjo com Jesus? E o anjo, opa, não. Aí vem o final desse verso: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu estou falando, mas quem está com me dando essa autoridade e essa palavra é Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus falou a João no Apocalipse através do anjo. O anjo não vai receber adoração. Se você quer adorar, adora quem está mandando essa palavra, que é Cristo Jesus. E é o mesmo Jesus que falou a Abel, é o mesmo Cristo Jesus que falou a Enoque, é o mesmo Cristo Jesus que determinou que o juízo viria quando Enoque morresse. Enoque não, Metuselá morresse. É o mesmo Jesus que falava e operava por Noé. Não foram salvos naquela época porque não creram em Noé, não creram em Cristo, que falava através de Noé. A condenação já era dada, é a morte no dilúvio. Assim, passando a um parágrafo mais nesse tópico 3, a salvação anunciada aos antigos, podemos ler: em tempo algum Deus deixou faltar palavra e oportunidade de salvação. Nos versos 20 e 21, Pedro esclarece que por não ouvirem as palavras de Noé, que enfocavam o arrependimento e o retorno a Deus para receberem a salvação, foram condenados na água do dilúvio. Mas agora, seus leitores, nós todos, podemos desfrutar da plena salvação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é colocado aqui: Deus nunca faltou com uma palavra em todos os tempos. Foi o mesmo Jesus que falou a Adão: ali está a árvore da vida, está à sua disposição, ali está a árvore da ciência do bem e do mal, não coma deste fruto. Era o Espírito de Cristo anunciando, mostrando um caminho da salvação e da perdição. E é o mesmo que ensinou a Abel, é o mesmo que ensinou a Enoque, é o mesmo que determinou Metuselá, é o mesmo que ensinou a Noé a construir a arca. Entendamos isso, o mesmo Espírito de Cristo. A palavra anunciada nunca faltou,
E agora está falando para nós. Se Noé teve uma salvação no juízo mundial que houve, se Noé teve essa chamada para a salvação, nós hoje também temos. E Jesus é esta arca, modelo como figura. Entremos para esta arca, para Cristo Jesus. Vinde a mim, disse Jesus, e vamos colocar nossa palavra, e nós seremos salvos. Jesus, como uma verdadeira arca, hoje nos salva. Portanto, não vamos endurecer o nosso coração, como fizeram aqueles no tempo de Noé, como fizeram outros através do tempo dos profetas, como fizeram outros no tempo de Jesus, como fizeram outros através de todo o tempo que o cristianismo é anunciado pelo mundo. E assim colocando, irmãos, vamos estar encerrando a nossa lição, dizendo ainda: não é fácil sofrer por haver praticado o bem, ou praticando o bem. Ficar em silêncio quando se é injustiçado e não procurar vingar-se de alguém que nos causou o sofrimento. Porém, ao olharmos para o exemplo de Cristo, encontramos forças para prosseguir na caminhada sem murmurações, lembrando que nossos sofrimentos por Cristo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada na eternidade. Portanto, vamos ter paciência. É a palavra que temos em Hebreus. Nos é necessário ainda paciência. E lembramos outra palavra que diz que pela aflição ou sofrimento nós vamos ter um processo de edificação, porque o sofrimento, a tribulação traz paciência, tanta coisa vai sendo colocada aí por trás a esperança, e na esperança não há confusão. Todo aquele que crê em Cristo Jesus não será confundido. Assim colocado, lembremos que o nosso esboço caminhou por 3 tópicos: perseverando em meio ao sofrimento, o exemplo de sofrimento de Cristo e a salvação anunciada aos antigos. A mesma salvação que nós recebemos hoje, ou que é anunciada hoje, sempre foi pregada desde os tempos mais antigos, que se possa ter entendimento ou conhecimento. E o nosso texto áureo é: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. São essas palavras que nós temos. Vamos reconhecer a soberania de Cristo. Se tivermos que sofrer, paciência, ainda que não é todos que sofrem, porque cada um segundo a medida daquilo que possa suportar. É um processo de Deus. Mas quanto mais aflição alguém está padecendo, é porque o Senhor está te capacitando mais para poder vencer essas mesmas lutas que ocorrem em todos que são de Cristo, em todo o mundo, em todas as gerações. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.